Olá! A criação do mundo e a libertação de Israel do cativeiro egípcio provaram para Israel que esse Deus era o único Senhor, não havia outro. E por ele ser único, Israel devia amá-lo. No livro de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 em diante, Moisés diz que eles deveriam amá-lo de todo o coração, de toda a alma e com toda a sua força. E que deveriam expressar esse amor guardando a palavra no coração, inculcando esta palavra nos seus filhos, amarrando essa palavra na sua mão e na sua testa e escrevendo esta palavra em todos os cômodos da sua casa. Assim eles estariam expressando esse amor ao seu Deus. Porém, a história de Israel mostra que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a sua força não foi possível. E que isso seria impossível para qualquer pessoa. Então Israel, que estava na pré-escola de Deus, tendo Deus como grande professor, Deus começou a ensinar Israel a sacrificar um cordeiro sem defeito no lugar deles, para que eles começassem a entender que só alguém perfeito, sem defeito, seria aceito por Deus. Então, quando Israel chega na faculdade, Jesus aparece, dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Mateus 5, 48. Só Jesus Cristo, com a sua vida e com a sua obra perfeita, foi capaz de fazer a vontade de Deus. Provou para Israel que ele era o verdadeiro Cordeiro sem defeito, perfeito, capaz de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a sua força. Ele fez isso de forma tão perfeita que ele pôde dizer: eu e o Pai somos um. João 10:30. Só Jesus, que não tinha pecado, foi capaz de amar a Deus de todo o coração, fazer a vontade perfeita de Deus. Então, você pergunta: ora, se para amar a Deus de todo o coração eu preciso fazer a vontade de Deus de forma perfeita, e se só Jesus foi capaz de fazer essa vontade do Pai de forma perfeita, então o que resta para mim? Como serei aceito por Deus? Como vou amar a Deus? Jesus Cristo responde no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, dizendo o seguinte: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Fazer a vontade do Pai é crer no Filho, pôr a sua fé em Jesus Cristo. Mas, de repente, você poderia perguntar: mas eu não tenho que fazer nada. Não há uma obra para fazer para que eu possa ser aceito por Deus? Os judeus também perguntaram isso para ele. Veja o que ele respondeu. Em João 6, capítulo 6, versículo de número 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus já foi feita por Cristo. E a nossa obra é confiar em Cristo. Se você quer amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, creia em Cristo. Creia que Cristo fez isso no teu lugar de forma perfeita. Se Cristo estiver em você e você estiver em Cristo, você estará amando a Deus. O apóstolo Paulo afirma na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Creia em Cristo e você amará a Deus de todo o seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.